termo ressurreição e reencarnação são sinônimos na Bíblia? Existe no judaísmo, existe no texto original duas expressões. Uma que eu já falei chama Guigu Neshamot. Guigu Neshamot é o ciclo, as rodas da alma, que representa as idas e as vindas, que representa a reencarnação, ok? O termo hebraico também original chama Terriat Hametim, que significa ressurreição dos mortos ou volta à vida física no mundo espiritual. Jesus diz, Ani Hatekumav Hahaim, eu sou a ressurreição e as vidas. Então, por que Jesus diz isso? Porque Jesus não precisava mais reencarnar. Ele só veio na terra uma vez, por isso que João diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Uma só vez, porque Jesus não precisava reencarnar, ele veio em missão ao planeta, mostrar a gente como é que se faz. Mandou os profetas, mandou todo mundo, e depois ele mesmo veio mostrar como se faz, qual é a forma correta de fazer. E isso nós chamamos assim, as diversas reencarnações que você tem, vai fazendo que você vai evoluindo, porque existe uma lei do progresso no universo, que é uma lei física, é uma lei universal, a gente sempre progride, sempre avança. Então, à medida que você vai reencarnando, você vai progredindo. Quando você atinge o estado final, você chega a uma ressurreição de vida, como está lá em João 5, 28 e 29, dito por Jesus, que é o primeiro capítulo da nossa obra, o Evangelho Cristianismo Primitivo. Todos os que dormem no pó despertarão, os que fizeram o bem para a ressurreição de vida. O que é a ressurreição de vida? Aquela que não precisa mais voltar, não precisa mais reencarnar. Os que fizeram o mal serão conduzidos para um julgamento. E aí, de acordo com o julgamento, vai recomeçar onde parou e aí vai precisar reencarnar. Então, a reencarnação é para a evolução. Terminadas as reencarnações, vem a ressurreição final, onde você não precisa mais voltar ao planeta Terra. Aí você vai galgar outros planetas superiores e o processo continua indefinidamente. Sabemos que na reencarnação, o homem morre várias vezes. Porém, na Bíblia, em Hebreu 9, 27, é dado ao homem morrer uma única vez. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Muito bem. Paulo, eu queria deixar bem claro que se Paulo tivesse dito isso com o sentido de não reencarnar, Paulo estava doido. Nessa hora ele tinha tido algum problema psíquico, porque Paulo era fariseu da tribo de Benjamim e era a tribo que mais defendia na sua ortodoxia a reencarnação. Inclusive ele usou isso contra os saduceus no seu julgamento lá em Cesareia de Filipe. Então, Paulo, quando ele se refere a que o homem está fadado a morrer uma só vez, é o corpo físico, porque nós somos imortais. E é tanto que Paulo diz isso, está fadado ao homem morrer uma só vez, e depois vem um julgamento, não é o julgamento, ou aquele julgamento referente àquela existência. Em outras palavras, eu, Severino Celestino da Silva, com CPF 805, 139, 308/25, só morre uma vez, o meu corpo físico só morre uma vez, mas o meu espírito vai e volta, como diz Jesus. João Batista foi Elias que voltou. Há quem diga que Zacarias também, Zacarias foi a reencarnação de outro profeta, e vai por aí afora, que o próprio Elias foi reencarnação de Moisés, e vai por aí mostrando que até na doutrina judaica existe esse princípio e que Paulo jamais negaria isso. É preciso se entender, aí eu já não quero nem entrar no detalhe, estou analisando, fazendo exegese do texto como é, mas aí eu até me pergunto, será que Paulo realmente escreveu isso para dar essa ideia que alguém tem essa interpretação hoje? Eu tenho minhas dúvidas dentro das minhas pesquisas e estou aprofundando isso, porque eu vou lançar mais uma obra sobre o cristianismo primitivo, que eu vou trazer mais luzes, não para destruir absolutamente a fé ou a crença de quem quer que seja, mas para que você creia em Jesus com racionalidade. Nós não precisamos de um Jesus desfigurado, nem obnubiado, nem alterado. Jesus é luz, verdade, vida, pureza, libertação de cada um de nós. Nunca dificuldade em nossas vidas. E a gente só pode entender a misericórdia divina através do princípio da reencarnação, que é a chance que Deus dá da gente recomeçar de onde a gente falhou. E nesse princípio, como diz Jeremias 31, Deus não se alegra com a perda do ímpio, dá sempre uma chance a qualquer um de recomeçar de onde falhou. O que o Espiritismo nos coloca em relação à reencarnação e quais os exemplos que a gente pode buscar dentro da própria Bíblia, daquilo que está relatado lá, nos evangelhos, não os apócrifos, né, mas os evangelhos
que são comuns a todas as religiões. Eu começo com a criação do homem no Gênesis 2:7. Depois Eclesiastes, capítulo 1, geração vai, geração vem. Depois eu falo de Jeremias 37, que aquilo ali nada mais é aquele sonho, aquela visão do Vale dos Ossos, que todo mundo diz que é uma ressurreição, é uma reencarnação. O próprio Daniel, capítulo 14, versículo 2. O próprio Gênesis, que diz que só na 4ª geração é que os amalecitas voltaram. Quer dizer, eles vinham reencarnar 4 vezes para poder voltar. E tem mais, e muitas. Eu tenho no meu livro, Analisando as Tradições Bíblicas, 8 capítulos só sobre reencarnação na Bíblia. E no Novo Testamento, a gente começa com o diálogo de Jesus com Nicodemos, Mateus capítulo 11, quando Jesus fala que João Batista é o Elias, que devia voltar, Mateus 17, João 5, 28, 29, a própria carta de João, capítulo 4, versículo 1, quando ele diz assim: caríssimo, não acrediteis em tudo que os Espíritos vos disserem, mas antes verificai se os Espíritos são de Deus, mostrando que no cristianismo primitivo havia comunicabilidade entre os Espíritos e os cristãos do cristianismo primitivo. Então, a Bíblia, na verdade, como dizia o meu grande amigo pastor Neemias, é um repositório de fenômenos mediúnicos e de citações de reencarnação, muito mais do que as próprias obras de Allan Kardec. Só não vê quem não quer ver. Eu acredito que mesmo aqueles que não acreditam na reencarnação, por misericórdia divina, vão ter uma chance de reencarnar. E se tiver alguma coisa contra a doutrina espírita que prega tão bem tudo isso, vão reencarnar e num lar espírita